Jornal Centro-Sul, recebendo o advogado Dr. Marcelo Santos. Alguns problemas que a cidade de Picos enfrenta não é de agora, de longa data, mas um deles é o problema do mercado público municipal, onde aconteceu aí, inclusive, algumas imagens e declarações também estiveram presentes nesta semana próxima passada nas redes sociais e também alguns canais de mídia. O senhor também foi procurado por causa desse problema lá, problema inclusive relacionado com a questão de esgotamento sanitário lá no mercado público municipal. O problema foi contornado esta semana, pelo menos amenizado, mas sim fomos abordados na rua, no escritório, as pessoas muito preocupadas, nós que somos inclusive frequentadores do mercado público, eu e você inclusive, volta e meia, estamos por lá, local de gastronomia bastante apetitosa, porém, em matéria de infraestrutura vimos esse problema, temos até algumas imagens aí, se você puder veicular. As águas servidas, o chamado esgoto do mercado extrapolou, sobrecarregou a capacidade, transbordou e havia um verdadeiro rio de dejetos no interior do mercado ali, próximo aos boxes de alimentação. A população, este é o nosso tema de hoje, a participação popular, e a gente vê, Arivan, que pouco a pouco realmente a população vai se conscientizando, algumas iniciativas vão sendo adotadas, o Ministério Público inclusive muito acionado, não só em relação a esse problema do mercado, do esgotamento, das águas servidas. Está aí a imagem do mercado público de Picos, o problema foi realmente nas instalações, né, de esgotamento sanitário, é uma questão municipal. Essas imagens aí já são atuais, já são desta semana, onde felizmente o problema foi amenizado, houve uma iniciativa por parte do poder público que fez ali a desobstrução dos canais. Semana passada a situação estava bem delicada. Nós estamos pegando o gancho aí do mercado público para ampliar o leque, não que iremos abordar aqui porque não há tempo suficiente, mas Picos é uma cidade, nossa cidade Picos, que pela própria geografia, né, Erivan? A geografia de Picos, ela não favorece muito essa coisa da mobilidade urbana, da acessibilidade. Há também muitos problemas relacionados a encostas, deslizamento de terra durante o período chuvoso. O Ministério Público tem sido muito acionado, eu já tive a oportunidade de acompanhar, como profissional, como advogado, algumas pessoas que se serviram de nós no sentido de as orientarmos junto ao Ministério Público para reclamar de pavimentação asfáltica, calçamento, em alguns bairros aqui que ficam situados nas encostas dos morros, nas partes mais altas da cidade, e que no período chuvoso geram toda essa problemática de deslizamento, o acesso fica difícil. Picos é uma cidade que, até pela própria geografia, apresenta muitos problemas. Tivemos também uma grande controvérsia essa semana, foi de conhecimento público, a questão das passagens molhadas sobre o Rio Guaribas em alguns pontos da cidade, especificamente aqui no centro, onde a população, de tanto aguardar pelo poder público e não ver a ação por parte do poder público, decidiu executar uma obra de maneira independente, tirando do próprio bolso. Alguns moradores numa determinada rua da cidade aqui próximo à beira do rio, e para nossa surpresa e de toda a população, o poder público, que deixou de realizar a obra, veio automaticamente, fez-se presente, mas para autuar um dos munícipes, expediu um auto de infração e, segundo nós soubemos, aplicando uma multa de valor desproporcional. Então essa questão das passagens molhadas também é um problema muito recorrente. De um modo geral, nós poderíamos enumerar diversas situações que estão muito relacionadas a essa questão mesmo do saneamento, da limpeza pública, da mobilidade urbana, do acesso. Já falamos aqui sobre o problema das calçadas na Avenida Getúlio Vargas e em outros setores da cidade, que realmente dificultam, né, o trânsito de pessoas. E são muitos problemas, Erivan. Mas o que nós queríamos destacar aqui é exatamente a questão da participação popular, que se faz cada vez mais presente, cada vez mais dinâmica. As pessoas estão realmente saturadas
e cansadas de esperar pela ação do poder público e estão realmente se mobilizando a ponto de elas próprias tomarem a iniciativa de executar obras que são essencialmente de atribuição do poder público. No caso do mercado público, nós vimos que realmente houve uma ação imediata por parte da população no sentido de convocar os órgãos de imprensa. Nós vimos uma ação conjunta da população, vários órgãos de imprensa se fizeram presentes, televisões, portais, ilustrando a situação, e em menos de 15 dias viu-se o retorno, tomando por base essa situação do mercado. De fato, a população vem se conscientizando, se utilizando das ferramentas de que dispõe, de maneira mais imediata, da mídia. Vários deles se fizeram presentes e o problema está aí pelo menos amenizado. Mas isso não é o bastante. É necessário que realmente a população provoque os órgãos legitimados, em princípio o Ministério Público, mas as pessoas podem se servir de vários outros recursos profissionais, como nós, profissionais liberais, estão sendo cada dia mais demandados no sentido de pelo menos orientar essas pessoas e, quando não, promover demandas, inclusive judiciais ou administrativas, para tentar contornar esses problemas. Então isso é muito bom. Picos é uma cidade muito agradável, boa de se viver, uma cidade repleta de atributos, inclusive potencialmente Picos poderia ser uma cidade de desenvolvimento, de crescimento do porte de Petrolina, a região do Cariri, Juazeiro do Norte, Crato, são regiões hoje bastante desenvolvidas, onde há inclusive aeroporto internacional. Por que Picos ficou na contramão da história? Qual é a verdadeira razão? A princípio, claro que nós não podemos atribuir só a isto, mas a questão de gestão mesmo, de visão, de interesse. Como nós sabemos ali naquelas regiões que nós citamos, algumas gestões sucessivamente tiveram esse cuidado de se servir positivamente. Picos é uma cidade que tem muito potencial para ser uma grande metrópole nordestina e a gente torce por isso, é evidente. Sempre é tempo, diz a sabedoria popular, que o nosso melhor instante de melhorar, de crescer na vida é diante das dificuldades, é quando brota a criatividade, o interesse, enfim, onde está o mal, está o remédio. Uma citação bíblica. Nós temos que parar realmente com essa coisa de só reclamar, abrir a mente também, porque a união faz a força, como diz o ditado. E nós temos aqui na nossa cidade pessoas de grande valor, inteligentes, pessoas dinâmicas, que podem contribuir bastante para o resgate da dignidade, do orgulho, no bom sentido, de sermos picoenses. Nós temos muito potencial. A gente torce para que realmente a sociedade se organize efetivamente no sentido de fazer com que Picos desponte como realmente uma cidade modelo, ou foi até um tempo desse adjetivada. De fato, Picos, em matéria de potencial, tem tudo para ser uma cidade modelo.